dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje, de acordo com o cronograma de leitura, estaremos lendo e meditando em Gênesis, capítulo 7, 8 e finalizando no capítulo 9. Iniciando a leitura no capítulo 7, a partir do versículo 6, aqui vimos sobre o dilúvio das águas que veio sobre a terra. O dilúvio, irmãos, foi o castigo divino universal sobre um mundo ímpio e impenitente. O apóstolo Pedro refere-se ao dilúvio para nos relembrar que Deus outra vez julgará o mundo inteiro no fim dos tempos, mas agora por fogo. Tal julgamento resultará no derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, como nunca houve na história. Deus, irmãos, conclama os cristãos atuais, assim como ele fez com Noé na antiguidade, para avisarem os não salvos sobre esse dia terrível e estar com eles para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus por meio de Cristo, e assim sejam salvos. Nos versos 11 e 12 do capítulo 7, se romperam todas as fontes do grande abismo. Aqui, irmãos, dois eventos catalísmicos precipitaram o dilúvio: a implosão dos imensos reservatórios de águas subterrâneas, talvez causada por terremotos e maremotos, produziu ondas gigantescas em série, geradas no oceano, além das chuvas torrenciais que caíram sobre a terra por 40 dias. E aqui, irmãos, temos alguns pontos a se destacar. Primeiro, em consequência disso, todos os seres viventes fora da arca, que normalmente viviam na terra seca, morreram, tanto homens como animais. Segundo ponto, a água elevou-se ao ponto de cobrir todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. A terra inteira foi coberta pelas águas. Isto significa, irmãos, um dilúvio universal, e não apenas uma gigantesca inundação local, confinada a uma pequena porção da terra. Foi somente depois, irmãos, de 150 dias que a água começou a baixar. A arca finalmente repousou numa das montanhas de Arará, na Armênia, a uns 800 quilômetros de onde começou o dilúvio. Terceiro ponto, a terra enxugou, e Noé desembarcou da arca 377 dias depois de iniciado o dilúvio, como vimos no versículo 8. No quarto ponto, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6, está escrito que o mundo antediluviano pereceu. Esta palavra, irmão, sugere que, devido às tremendas convulsões ocorridas na Terra, sua topografia antediluviana foi grandemente modificada, tanto física quanto geologicamente, em relação à Terra que agora existe. E aqui nós temos essa referência também em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7. No versículo 23 do capítulo 7, aqui, irmãos, toda a substância que havia sobre a terra e foram extintos, ficou somente Noé e os que com ele estavam. Aqui nesse versículo, irmãos, vimos que o relato do dilúvio fala-nos tanto do julgamento do mal, como também da salvação. O dilúvio, trazendo total destruição de toda a vida humana fora da arca, foi necessário para extirpar a extrema corrupção moral dos homens e mulheres e para dar à raça humana uma nova oportunidade de ter comunhão com Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, declara que a salvação de Noé em meio às águas do dilúvio, seu livramento da morte, figurava o batismo do cristão. Vimos que no capítulo 7 de Gênesis, a iniciativa aqui novamente foi do Senhor,
assim como no caso de Abrão. A ordem de Deus, irmãos, para Noé levar com ele na arca 7 casais de cada espécie de animal limpo é um detalhe novo. Esses animais poderiam ser usados para alimentação ou sacrifício quando as águas baixassem e eles saíssem da arca. Deus, então, ele promete que fará chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. O número 40, irmãos, é bastante significativo, pois representa a plenitude de um tempo especial, um ciclo. E aqui nós temos algumas referências. Gênesis capítulo 7, versículo 12, Números capítulo 32, versículo 13, Mateus capítulo 4, versículo 2. E fez Noé, irmãos, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Novamente, Noé obedeceu plenamente a Deus. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Esta, irmãos, é a segunda vez que é mencionada a idade de Noé. Ele tinha 500 anos quando se tornou pai, como vimos lá em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Dos versos 7 a 9, vimos então que chegara finalmente o tempo de a família e os animais entrarem na arca. Os eventos descritos nesses versículos, irmãos, são a síntese de um grande e extenso trabalho. A escolha dos animais que seriam levados na arca foi obra de Deus, mas coube a Noé e a seus filhos acomodá-los na arca, né, e cuidar deles. Nos versos 10, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O número 7, irmão, segue o padrão dos números simbólicos que começou em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Dos versos 11 e 12 do capítulo 7, o detalhe narrado aqui, irmãos, é memorável. Aos 17 dias do mês, o juízo finalmente chegou. Todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. As águas dos oceanos se elevaram e as águas dos céus caíram. Ambas contribuíram para uma grande inundação durante 40 dias e 40 noites. Dos versos 13 a 17, vimos que a família de Noé e os animais entraram na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. Aqui, irmãos, podemos concluir que os animais vieram a Noé, foram atraídos por Deus para a arca, e o Senhor a fechou por fora. Este ato de fechar a porta da arca por fora é um símbolo de conclusão, segurança e resgate divino. Amém? Dos versos 17 a 24 do capítulo 7, por 4 vezes nessa passagem é dito que as águas prevaleceram. O verbo prevalecer aqui, irmão, significa predominar ou vencer, que suscita a ideia de vigor, força, pessoas poderosas. Versos 19 a 20, aqui vimos que as águas subiram quase 7 metros acima das montanhas. A questão da linguagem hiperbólica é naturalmente levantada aqui, mas ainda assim, essas palavras sugerem que as águas cobriram toda a terra. Versos 21 e 22, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu, com exceção da família de Noé e dos animais que estavam na arca. Todas as criaturas viviam na terra, morreram com o dilúvio. E finalizando, irmãos, o capítulo 7, entre os versículos 23 e 24, desde o homem até o animal. As pessoas, irmãos, e os animais morreram. Todos os seres vivos foram exterminados da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca conseguiram escapar do terrível extermínio dos perversos que habitavam o mundo. Jesus, irmãos, afirmou que no final dos tempos seria similar ao que sucedeu nos dias de Noé. E aqui nós temos a referência em Mateus, capítulo 24, versículo 37, Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. Pedro também, irmãos, usou o dilúvio para aludir
ao juízo final, como vimos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu peço aos irmãos que leiam as referências para que possa aí dar um melhor entendimento no texto. Amém? Iniciando então, irmãos, o capítulo 8, a partir do versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Deus, irmãos, não falara a Noé por 150 dias. Sua fé estava sendo provada, pois ele não tinha a mínima ideia de quando as águas baixariam, nem de quando Deus interviria naquela situação novamente. Então, Deus agiu, em virtude do seu amor para com Noé e a sua família. Os diversos modos, irmãos, de Deus agir com Noé estão registrados para fortalecer em todo o povo fiel de Deus a esperança e a confiança nos seus caminhos. Se há muito tempo Deus não age ou não se manifesta em nossas vidas, podemos, irmãos, ter confiança que Ele agirá de novo, amém? Manifestando o seu amoroso cuidado conosco. Enquanto isso, temos o dever de buscar o Senhor e continuar em tudo obediente à sua palavra e ao seu Espírito. Amém? Gênesis, no capítulo 8, a partir do versículo 4, vimos sobre o sétimo mês. Como os meses tinham 30 dias a cada um, isso faz exatamente 150 dias. O sétimo mês civil seria Abibe, e o comentário do orador observa as seguintes coincidências notáveis aqui. No dia 17 de Abibe, a arca descansou no monte Ararat. No dia 17 de Abibe, os israelitas passaram o Mar Vermelho. No dia 17 de Abibe, Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos. No versículo 6 do capítulo 8, Noé esperou 40 dias depois de ver as alturas ao seu redor, erguendo-se claramente no ar. E então, impaciente com a lenta descida das águas, Noé finalmente enviou um corvo para trazer-lhe algumas notícias sobre o estado da terra. Este pássaro foi escolhido como um forte de voo, e também talvez porque antigamente considerado como profético do clima. Além disso, é facilmente domado, e como Noé reteve a sua companheira, teve segurança para o seu retorno. E assim parece ter acontecido, pois é descrito como indo para lá e para cá. Todas as noites ele voltava para a arca e provavelmente para o seu antigo poleiro perto da fêmea. Existem também muitos comentaristas e versões antigas que supõem que o corvo não retornou, encontrando comida abundante nos cadáveres flutuantes. Mas isso é contrário ao hebraico. No versículo 21, finalizando o capítulo 8, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Aqui, irmãos, o Senhor expõe a verdade a respeito da corrupção e a depravação da natureza humana. A tendência ao mal é congênita em cada um. Vem com o nascimento e manifesta-se bem cedo, desde a infância. As chuvas, irmãos, do dilúvio duraram 40 dias, mas a água permaneceu sobre a terra por 110 dias. Após os 150 dias de muita água, a arca encalhou nas montanhas de Ararat. Atualmente, esta localização refere-se a algum lugar na Armênia, leste da Turquia, mas não é possível dizer com precisão onde. Passado o período de inspeção necessários, Noé e a tripulação deixaram a arca, cerca de 377 dias depois que embarcaram. Um dos principais termos dessa narrativa, irmãos, é o descanso. A arca descansou. A pomba não encontrou descanso. Estavam todos cansados, é claro, mas diante deles havia uma nova oportunidade de recomeço. Os ímpios estavam mortos e a criação em paz. Iniciando, irmãos, então, capítulo 9.
a partir do versículo 6. Quem derramar o sangue do homem? Por causa do apelo, irmãos, à violência e ao derramamento de sangue que surge no coração humano, Deus então procurou guardar a vida humana, reprimindo o homicídio na sociedade. E assim fez de duas maneiras. A primeira, acentuou o fato de que se o ser humano foi criado à imagem de Deus, e assim sua vida é sagrada aos seus olhos. Segundo, instituiu a pena de morte, ordenando que todo homicida seja castigado com a morte. A autoridade para o governo usar a espada, ou seja, a pena de morte, é reafirmada no Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 25, versículo 11, e Romanos, capítulo 13, versículo 4. Dos versos de 9 a 17 do capítulo 9, estabeleço o meu concerto convosco. Esses versículos, irmãos, falam do concerto que Deus fez com a humanidade e com a natureza, pelo qual ele prometeu que nunca mais destruiria a terra e todos os seres viventes com um dilúvio. O meu arco na nuvem. Aqui são expressões, irmãos, que referem ao arco-íris, que foi o sinal de Deus e o memorial perpétuo da sua promessa, no sentido de nunca mais ele destruir todos os habitantes da terra com um dilúvio. O arco-íris deve nos lembrar da misericórdia de Deus e da sua fidelidade à sua palavra. Amém? Nos versos 21, e bebeu do vinho e embebedou-se. Aqui, irmãos, nos mostra que esta primeira menção de vinho nas Escrituras está ligada à embriaguez, ao pecado, à vergonha e à maldição. Por causa dos males que acompanham as bebidas embriagantes, Deus fez da abstinência total o reto padrão para o seu povo. Versos 22. Cã, o pai de Canaã. O pecado de Camas consistiu em não honrar nem respeitar o seu pai. Ao invés de cobri-lo, ele expôs a sua condição deplorável. Versículo 25 do capítulo 9. Quando Noé ficou sabendo do ato desrespeitoso de Cã, pronunciou uma maldição sobre Canaã, filho de Cã, não sobre o próprio Cã. E aqui, irmãos, temos aí dois aspectos nos quais, dois pontos, na verdade, que eu gostaria de citar aos irmãos. Primeiro, talvez Canaã estivesse de alguma maneira envolvida no pecado de Cã, ou tivesse os mesmos defeitos de caráter do seu pai. A maldição prescrevia que os descendentes de Canaã, os quais não eram negros, que seriam oprimidos e controlados por outras nações, porque, por outro lado, os descendentes de Sem e Jafé teriam a bênção de Deus. Segundo ponto é que esta profecia de Noé era condicional a todas as pessoas a quem ela foi dirigida. Qualquer descendente de Canaã que se voltasse para Deus receberia também a bênção de Sem, como vimos também aqui em algumas referências. Josué, capítulo 6, versículo 22 ao 25, e Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Mas também quaisquer descendentes de Sem e de Jafé que se desviassem de Deus teriam a maldição de Canaã. E aqui nós temos uma referência em Jeremias, capítulo 18, versículo do 7 ao 10. No capítulo 9, irmãos, de Gênesis, último capítulo da leitura do dia de hoje, nós vimos que Deus abençoou Noé e deu ordens para que ele gerasse filhos e crescesse em número. Seu objetivo deveria se encher a terra, a mesma ordem dada a Adão. Outra semelhança, irmãos, está no fato de que ambos receberam fonte de alimentos com restrições. Além disso, o Senhor fez com ele um pacto, uma novidade nesta era.
A obediência seria recompensada com promessas. O dilúvio, irmãos, causado alguns impactos, inclusive psicológicos. A humanidade podia olhar para isso e perceber que Deus não se importa com o que criou, mas é um erro. A primeira proibição que o Senhor faz a Noé é com relação ao assassinato por ser o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. A aliança com Noé, irmãos, visa estabilizar a natureza e colocar a vida como algo de valor e que deve ser preservado. Isso teoricamente seria possível porque o pensamento destrutivo do primeiro Gênesis havia morrido junto com os inimigos de Deus. Há também, irmãos, a introdução das leis humanas e sua importante função de regimento da humanidade. Com a punição à maldade, as pessoas não fariam mais o que o bem, não fariam mais, na verdade, o que bem entendesse. Então inicia-se aqui, irmãos, o governo humano, amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Desejo aos irmãos uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso, abençoado, que é o livro de Gênesis. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.